Casos de coronavírus continuam crescendo no país em meio às críticas do TCU e de ministros do Supremo. Luciana Verdolim. O último balanço do Ministério da Saúde mostra que nós já temos no país 1.188.631 casos confirmados de coronavírus, que já provocaram 53.830 mortes. Um aumento nas últimas 24 horas de mais de 42 mil casos da doença e 1.185 mortes, sendo que nos últimos 3 dias foram registrados 486 óbitos, mas ainda existem 3.904 mortes em investigação. O governo ressalta que mais de 649 mil pacientes já se recuperaram da doença. O secretário de Vigilância e Saúde, Arnaldo de Medeiros, admite que os números ainda preocupam o Ministério da Saúde, apesar de dentro do governo muitas vezes a afirmação ser de que o pior já passou. A gente tinha falado na semana anterior que parecia que a curva tenderia a uma certa estabilização ou uma diminuição dos números de casos. A gente vê que nesta semana nós tivemos um aumento significativo de casos novos. O Tribunal de Contas da União apontou ontem a falta de um modelo de identificação de risco no combate à pandemia do coronavírus. O relator da matéria, o ministro Vital do Rego, afirmou que não foram identificadas diretrizes ou objetivos a serem conquistados. Ele ressaltou que o que se viu, na verdade, desde a chegada do coronavírus, foi uma briga generalizada entre as autoridades, cada um empurrando a responsabilidade para o outro. Eu tenho que falar, tá certo? Dentro de um risco, de um modelo de risco capaz de dizer, eu preciso fazer o lockdown aqui, porque eu preciso achatar a curva acolá, eu preciso diminuir, fazer o isolamento vertical aqui, eu preciso fazer o isolamento horizontal acolá. Não existe modelo. Vital do Rego ressalta que nesse momento de crise o que se vê é que faz falta a participação de médicos na linha de frente do Ministério da Saúde, o que, segundo ele, pode levar a decisões não baseadas em questões médicas e científicas, o que pode significar na prática a baixa efetividade das medidas adotadas de prevenção e combate à pandemia, além de desperdício de recursos públicos e aumento de infecções e mortes. Ele ressalta que os militares são competentes, mas que nesse momento o ideal seria uma integração maior com os conselhos de medicina. Vital do Rego ressaltou que mesmo no momento de crise o país já teve 3 ministros da saúde, que agora o último, o general Eduardo Pazuello, não é médico. A gente precisava ter uma voz, um porta-voz, um interlocutor permanente, dizendo o quadro e nos mostrando e nos dando esperança. O secretário executivo do Ministério, Elcio Franco, diz que não concorda com o TCU, não. O Ministério ele é composto por um corpo de técnicos de excelente qualidade técnica, de reconhecimento nacional e internacional. Quem também não poupou críticas à política de combate ao coronavírus foi a ministra Carmen Lúcia do Supremo Tribunal Federal. Durante live promovida pela Unicamp e pelo UOL, ela disse que é uma irresponsabilidade o que se vê hoje no país. Segundo Carmen Lúcia, governantes precisam conversar entre si, mesmo quando não houver afinidade entre eles. Ela ressaltou que hoje existe uma crise sanitária, política, econômica e humanitária. Que as pessoas estão perplexas. Não há uma previsibilidade do que vem pela frente, não há possibilidade de se fazer previsão. Nós temos governantes atuando de maneira quase contrária um ao outro. Quase para não dizer que em muitos lugares são contrários mesmo. Um diz que é para ficar em casa, o outro diz que pode sair, o outro diz que é para fechar o comércio, o outro diz que pode abrir, e até nos municípios conurbados. Imagine isso para os 210 milhões de habitantes que nós temos, a confusão e as consequências dramáticas que isso tem. Ainda segundo ela, o governo federal tem afirmado que o Supremo definiu que as ações de prevenção cabem aos estados e municípios. Mas o que o tribunal decidiu mesmo, na verdade, segundo Carmen Lúcia, foi que a responsabilidade é dos 3 níveis e que não existe hierarquia entre os entes federados. De Brasília, Luciana Verdolim.